Por gentileza, gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Privilégio estar aqui com vocês nessa tarde. Estamos incumbidos de trazer uma mensagem ao vosso coração. Eu queria pedir para você um pouquinho de paciência, para a gente meditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Amém ou não amém? Amém. Agora eu estou mais aliviado, né? Se não dizer amém para a palavra do Senhor, queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5, por gentileza. E aqui, quando você vai abrindo sua Bíblia, eu já queria externar minha gratidão ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque nele nos movemos, nós existimos, e sem ele nada do que somos ou fazemos, poderíamos fazer se não fosse através do Senhor. Agradecer a minha família que está em casa, não pôde vir, né? A gente estava no culto hoje pela manhã, daí eu dei opção para elas, se elas não quisessem vir, ficar em casa, tudo bem, mas estávamos aqui pela manhã, celebrando ao Senhor também. Agradecer aos nossos pastores sênior, pastor Isaías, pastora Raquel, pastor Mateus, pastora Ruth, né, agradecer ao Neto pelo convite. Deus abençoe, meu amigo, tá bom? Deus abençoe sua vida, a liderança dessa igreja, dos jovens, todos os irmãos e pastores que estão aqui nessa casa, e a toda a igreja, que mais uma vez eu peço, com muito carinho, que você tenha um pouco de paciência para aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nessa tarde. Meus irmãos, texto de Atos capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, que diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. No entanto, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro e disse: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos os quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Glória a Deus. O título dessa mensagem é Em Amor ao Próprio Ego. E de fato, a gente, quando fala em ego, a gente já tem uma percepção, um preconceito de que ego é uma coisa ruim. E de fato, o ego não é. Se nós formos buscar ao fundo o que significa a palavra ego, no latim, quer dizer eu. Ego é eu. Mas diferente de ego, existe o egocentrismo, que quer dizer o amor, ou a
a ministração ou o querer se beneficiar ou beneficiar o próprio eu. Então, ego, a palavra ego em si, não é um problema, porque todos nós temos ego. O problema é se o ego ele é inflado ou não inflado, porque nós temos uma percepção de mundo, e essa percepção de mundo, ela passa pelo nosso ego, pelo nosso eu. O nosso ego nada mais é do que uma conclusão racional daquilo que nós somos. Ego é isso. E eu queria dizer para você nessa tarde, que Deus ele tem ego, e eu vou explicar para você um pouco sobre o ego de Deus. Lá em Isaías, capítulo 48, verso 9, diz assim: por amor do meu nome, retardei a minha ira. Ezequiel 20, 22 diz: mas contive a minha mão, e o fiz por amor ao meu nome. Ezequiel 36, 21 diz: mas eu poupei por amor ao meu santo nome. De fato, Deus ele não duela com o seu próprio caráter. Porque muitas das vezes, quando nós pensamos que Deus faz algo por nós, é porque nós somos especiais. E de fato, podemos até enxergar de alguma forma que Deus nos enxerga de uma forma especial, mas não pela lente humana, e sim pela lente de Cristo. Porque nós passamos a ser considerados filhos de Deus através de Cristo. Então, quando Deus olha para a gente, Ele observa seres pecadores que precisam dEle. Então, Ele, por amor ao seu nome, nos ama. Muitas das vezes nós observamos e olhamos para Deus, achando que Deus nos trouxe aqui nessa tarde, porque, olha não, é porque eu sou bonito demais, eu sou elegante, eu canto pra caramba, eu sou o cara, eu prego pra caramba, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou o cara na minha empresa, e por isso Deus foi atrás de mim. Não foi por causa disso. E é aqui que nós compreendemos o ego de Deus. Porque quando Ele faz algo por amor ao seu nome, é porque Ele tem a plena convicção de que se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Quem daqui teve a ciência um dia quando nasceu e falou assim: olha, eu já preciso de Deus, a não ser que a palavra tenha sido pregada ao seu coração? Ninguém nasce com a intenção de buscar a Deus. Por isso que Deus veio até nós. Por isso que Deus veio e enviou o seu Filho. Deus se encarnou e veio até a humanidade para nos resgatar, porque nós, por nós mesmos, pelo nosso ego, nunca iríamos buscar a Deus. É só a gente olhar para o Éden. É só a gente observar o Éden. Quando a serpente traz a opção de escolha para Adão e para Eva, e ela põe na mente de Eva e diz assim: olha, porventura, se você não comer essa semente, ou esse fruto, você não vai ser igual a Deus? A ideia não era fazer algo por Deus, era ser livre de Deus, era ser independente de Deus, porque até então parecia que Deus atrapalhava. E muitas das vezes nós trazemos isso para a nossa vida, e outrora nós estávamos com o pensamento de que Deus era apenas um intruso querendo se intrometer no meu e no seu dia a dia. E observando esse ego de Deus, e é importante a gente entender isso, em nome de Jesus, deixa eu ser bem claro aqui, o ego não é o problema, e sim o ego inflado, ou a soberba, porque Deus ele rejeita a soberba, amém? Caminhando, Deus não teve por usurpação, Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, 6 e 8. Cristo, quando ele vem, a Bíblia diz que ele se esvazia de si mesmo, ele se esvazia da sua majestade,
do seu poder. Agora imagina você entender a mente de Deus, ou de um ser que não precisa da gente para nada. De fato, Deus no céu recebe adoração, é completo em si. Ele não se preocupa se amanhã ele vai ter o que comer, o que vestir. Ele é completo em si, tudo subsiste porque Deus existe. Então, para que uma pessoa dessa vai ter um ego inflado? Para que Deus ele vai, de fato, olhar para você e falar, olha, eu vou prejudicar o Cícero hoje. Hoje ele vai ver como é que eu sou. Que ele pisou no meu calcanhar de Aquiles. Agora ele vai ver como é que vai ser a vida dele agora. Agora vou destruir tudo. Você acha que olha a conversa que Deus tem com o diabo sobre a vida de Jó. Quando o diabo chega e se apresenta para Deus, Deus olha e diz, olha, você observou aquele camarada lá? Temente, reto, se desvia do mal, ama a Deus, é justo. Você viu? Você acha mesmo que Deus ele tem tempo para falar mal de você? O que Deus ele quer te resgatar é converter a sua mente, é uma metanoia, Ele quer trazer você de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Mas isso não é porque você é a última bolacha do pacote, ou a primeira, ou a última bolacha do pão, não sei. O que você acha que você é. Mas o que você precisa levar em consideração é que Deus quer te trazer de volta. E toda vez que você pensar em Deus, pelo amor de Deus, não pense em alguém perverso. Porque se tem alguém que quando utiliza a sua justiça, utiliza com amor, porque Deus não se vinga de ninguém porque Ele odeia essa pessoa, Ele se vinga por causa da sua justiça. Diferente de nós, a gente quando se vinga de alguém, a gente quer imputar uma culpa que foi colocada em nós injustamente. Jesus foi levado até a cruz como uma ovelha muda, até um matadouro. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você aqui é: por que você faz o que você faz? Ao contrário de ego, o antônimo de ego é a coletividade, é o grupo. É por isso que não existe igreja home. Não existe igreja na sua casa. Na sua casa você pode até ser um membro, mas igreja é aqui. É quando o corpo se reúne, aí vira igreja. Mas desigrejado, falar que vai levantar um altar na sua casa e vai fazer a igreja lá, irmão, isso aí não é a ideia de Deus. Porque Jesus não ia ter o trabalho que Ele teve de vir para a terra, nomear os apóstolos, levantar uma igreja, batizar a igreja com o Espírito Santo, trazer todo mundo e falar: agora vocês vão no meu nome, pregar o evangelho a todo lugar, em toda criatura. Depois da descida do Espírito Santo em Atos 2, naquele dia foram quase 3.000 almas que se achegaram a Cristo, e teve muitos que foram batizados. E o que muda as pessoas não é o que ela sabe falar, sabe tocar, ou o que ela tem de bonito ou de eloquente no que faz. O que tem uma verdade que muitos desprezam ou mesmo negligenciam é o fruto do Espírito Santo. O que muda a gente, o que muda o nosso caráter é o fruto do Espírito Santo. E é interessante que as pessoas querem ter o fruto do Espírito Santo sem ter o Espírito Santo. O fruto é do Espírito Santo, não é meu. Eu só vou ter o fruto do Espírito Santo se eu tiver o Espírito Santo. É simples de pensar. E como que eu tenho o Espírito Santo? Me relacionando com Ele, orando, buscando na palavra, me dedicando, pedindo ao Senhor discernimento. É a única forma de eu entender e saber qual que é o propósito e a vontade de Deus para a minha vida. Porque de resto é ego. Porque se a gente conseguisse fazer e cumprir o reino de Deus, de fato Deus não precisaria enviar o Espírito Santo. Porque a gente, olha, eu cheguei, todo mundo já está com o coração perfeito. Uau, agora eu vou embora. Porque eu vou embora e vocês agora podem se virar, porque agora vocês entenderam tudo. E agora, Jesus vai embora, quando Ele vai embora, Ele fala o seguinte: eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque a gente já sabia? Não, é porque a gente não sabia ainda.
Os discípulos, na caminhada cristã, na caminhada da fé, foram aprendendo a entender o que acontecia no ego deles, o que acontecia no eu deles. Hoje pela manhã foi ministrado que quando os homens, eles estavam caminhando, os discípulos estavam caminhando com Jesus, eles estavam preocupados para saber quem que era o maior. Quem que é o maior de nós? Ah, não, eu vou sentar à direita. Ah, não, eu vou sentar à esquerda. Não, eu sou o cara. Aí chegou em mim primeiro. Ego envaidecido. Puro suco de caráter humano. Porque a gente é assim. E de fato Deus, quando nos traz para a sua presença, é porque Ele entende, Ele sabe, Ele tem a convicção que nós precisamos do Espírito Santo para mudar esse ego inflado que nós temos. Porque estar aqui não me torna melhor que ninguém, apenas ferramentas que Deus dá para a gente trabalhar em favor da igreja. E às vezes eu custei para entender isso. Eu custei para entender que o Senhor, Ele queria de fato mudar a minha vida e me usar em favor da igreja. Quantos de nós perdemos tempo tentando entender ou fazendo algo para que outra pessoa se agrade da gente? Esse tempo na minha vida já passou faz tempo. A gente fazer coisas para que outra pessoa, não que ela não seja beneficiada, mas que outra pessoa de fato provoque a vaidade, ou que ela te note de alguma forma. Não é essa a ideia da igreja. Não é essa a ideia de Cristo. Esses tempos atrás eu ministrei uma palavra em João, capítulo 6. Depois que Jesus ele multiplica os pães e os peixes, ele sai do meio da multidão e vai para perto da sua casa, vai para o outro lado do mar da Galileia, e a galera vai atrás de Jesus até o mar do outro lado do mar, e os discípulos estão juntos. Aí Jesus, quando chega de novo para ver a multidão está lá, todo mundo esperando Jesus multiplicar o pão e o peixe de novo. Daí ele começa a falar que Ele é o pão da vida. Olha, eu sou o pão da vida. Vocês estão em busca de algo que perece, eu sou o pão que permanece. Eu sou o pão que de eternidade a eternidade vocês vão buscar e vocês acharão. Daí, quando Jesus vai terminando o discurso, os discípulos olham para ele e dizem assim: Senhor, essa palavra é dura demais, a gente não consegue aguentar isso. Aí Jesus olha para eles e diz: olha, vocês não vão querer ir embora também? Aí Pedro: para onde nós iremos? Se só o Senhor, Deus, está duro, está doendo. Deus, parece que está arrancando de mim assim alguma vaidade, algo que está mexendo comigo. Mas para onde é que eu vou? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Uau! E logo depois aparecem os irmãos de Jesus no capítulo 7 de João. E chega para Jesus e diz assim: olha, que coisa é? Que negócio é esse? Você é o cara então? Você acabou de multiplicar o pão, o peixe aqui, e agora você está dizendo que é o pão da vida? É o seguinte, cara, você não quer ser famosinho? Faz o seguinte, vai lá para Jerusalém. Porque se você quer aparecer mesmo, você tem que ir para Jerusalém lá e se expor lá, porque a galera de lá vai gostar de te ouvir. Aí Jesus levanta o dedinho assim, não está na Bíblia, tá? Estou conjecturando. Ele levanta o dedo assim e faz: não é chegada a minha hora. A vaidade, o ego envaidecido, provavelmente olharia e diria para aqueles homens, falou: é mesmo, né? Eu vou agora lá para Jerusalém e vou para todo mundo me conhecer. Todo mundo vai olhar para mim e vai dizer: uau, olha, Jesus de Nazaré é o cara. Ele diz: não é chegada a minha hora. Esse é o Deus que, semelhante ao Pai, se encarnou e disse: quem vê a mim, vê o Pai. Olhando para Jesus é olhar para o Pai, é a semelhança do Criador, que não tem vaidade no ego. Deus não tem vaidade no ego. E nós, por que fazemos o que fazemos? Por que nós fazemos o que fazemos?
Será que eu faço porque realmente eu entendi que esse é o meu chamado? É porque Deus me chamou para fazer isso daqui, para me ministrar a vidas, para mim ir atrás de pessoas, ou é simplesmente para mim fazer com que a internet me conheça? Porque se não for isso, eu posso ministrar no meu trabalho também. Porque se eu não precisar de uma câmera, eu posso ministrar para uma pessoa na rua também. Isso é igreja, é isso. É um dia estar com o microfone, outro dia estar sem, mas sempre lembrando que existe um Senhor e Ele precisa ser proclamado a qualquer criatura onde você esteja. Por que eu faço o que eu faço? Policie o seu eu. Policie o seu ego para que ele não se envaideça, não se ensoberbeça. Porque ao contrário de que muitos pensam, o que derrubou o primeiro pecado originado da Bíblia foi o orgulho, foi a soberba. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é a soberba. É o orgulho, é um ego envaidecido. E eu não digo isso porque eu quero ser duro. Mas as palavras de Cristo para a nossa vida é que nós precisamos ser humildes de coração. Porque Ele disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque de fato Ele se submeteu à vontade do Pai. Ele estava de todo submetido a essa vontade. Porque você faz o que você faz, é por missão ou por ego? É pensando na igreja ou pensando em você? Certa feita eu estava numa reunião de liderança. E naquele dia eu fui consagrado a pastor de jovens, a liderança de jovens. E quando acabou a reunião, todo mundo, eu dei aquela balançada, né? Falou: olha, Cícero, vem aqui, vamos trabalhar com a gente e tal. Eu falei: olha, ok, vamos lá. Acabada a reunião, um irmão nosso chega do lado e ele diz assim: olha, poxa vida, eu estou aqui há tanto tempo e ninguém nunca me deu a chance de liderar nada. Eu quase falei para ele: irmão, tu quer? Toma. Faltou isso aqui para me dizer para ele. E eu fiquei pensando naquele dia, eu falei: mas ele quer isso por quê? Só para dizer que é líder? Parece que as pessoas não conhecem o que é um contexto de um líder, não conhece. Irmãos, quando eu sou convidado para fazer alguma coisa hoje, eu penso em todo o contexto antes de fazer. Antes de assumir alguma responsabilidade. Ah, vai cantar no coral. Irmão, tem ensaio. Tem música que você tem que ouvir em casa. Você tem que tirar a música. Você tem que, para quando chegar no ensaio, aqui não é lugar para você tirar a música, não. Aqui é para ensaiar. Então imagina todo o contexto. Para você fazer um sermão, irmão, para você pregar, é só chegar aqui e sair ministrando? Não. É estudo, é Bíblia, é oração, é jejum. Eu tenho que me preparar, fora os outros compromissos. Quando alguém chega para mim e diz: olha, você quer assumir tal compromisso? Eu falo: irmão, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu vou ver como é que a gente vai fazer. Mas só que tem gente que quer fazer, porque está aqui. É legal estar aqui. E talvez essa palavra esteja sendo dura aos nossos corações. Mas de fato o Senhor, Ele nos chama com amor. Com amor, a ter um coração humilde. Ananias e Safira queriam receber elogios, queriam receber aplausos, queriam ser de certa forma reconhecidos pelo que haviam feito. O contexto não era que ninguém estava sendo obrigado a fazer nada, ninguém estava sendo obrigado a fazer nada. Eles simplesmente venderam as suas terras e foram lá, repartiram e falaram que tinham depositado tudo nos pés dos apóstolos. E o Espírito Santo de Deus revela para Pedro naquela hora. E como o nosso coração, como que a gente vai reagir? Eu fico pensando como a gente vai reagir diante de Deus no céu. Todos que estão aqui, todos, sem exceção, todos. Todo mundo aqui, Deus deu alguma coisa. Algum talento Deus deu, certeza. Eu gosto de usar na minha casa.
eu não gosto de exposição, mas eu entendi que o meu chamado, eu preciso me expor. Então, vou me expor pelo meu chamado. Só que, irmão, a minha esposa, ela não se expõe, mas de jeito nenhum. Ela não gosta. Eu entendi. Mas ela é uma maravilha na cozinha. Cozinha que é uma maravilha. Agora vai eu cozinhar? Não sei. Tem coisas que... Vai eu dançar? Irmão, eu sou um desastre dançando. Por isso que eu só pulo, levanto a mão e está tudo certo. Todos que estão aqui, sem exceção, Deus deu alguma coisa. Então sirva com aquilo que Deus te deu. Porque você é igreja. Se você é dedo midinho, seja dedo midinho. Se você é mão, seja mão. Se você é cabeça, seja cabeça. Então utilize, sempre tem alguma coisa. E se tem uma coisa, se tem trabalho para fazer, irmão, aqui tem um lugar que tem, viu? O TBC tem trabalho, irmão. Se você não conhece ministérios, irmão, vai lá no trilho 1, vai no trilho 2, que você vai conhecer um monte. Um monte. Porque esses aqui são os mais vistos, mas vai lá e olha. Ananias e Safira estavam preocupados só em inflar o seu ego, achando que iam enganar o Espírito Santo. No cenário no qual vivemos, as pessoas matam por amor a si mesmo. O ser feliz não importa quem eu vou atingir, a hierarquia para que eu seja servido e não servir. Jesus diz que aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Sirva. Mas as boas novas de Cristo vêm para refutar a vida de uma forma rasa. Você não nasceu para viver de forma solo, você nasceu para viver em comunidade. Tudo que Deus dá para a igreja, para cada membro da igreja, é para que a gente viva em comunidade. Sabe por quê? Porque eu não consigo viver sozinho. Eu preciso de oração. Eu preciso ser ministrado. Tem dia, irmão, que eu pareço o super-homem. Sai da frente que eu vou saindo quebrando tudo agora. Recebe Jesus na veia, irmão. Eu quero sair pregando para todo mundo. Mas tem dia também que eu estou só o bagaço da laranja. É assim. A vida do cristão é assim. Mas aí é onde entra você. É onde entra você como igreja. Que talvez me observe no hall da igreja, olhar para mim, irmão, deixa eu te dar um abraço. E aqui fica a deixa. Minha linguagem de amor é o toque físico. Então, se você quiser me abraçar, irmão, não vou negar não, tá bom? Então use aquilo que Deus te deu em favor da igreja, em favor das pessoas, em favor daqueles que estão lá fora no mundo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem para nos moldar, para trazer de volta aquele coração que Deus tinha outrora falado, que iria tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne em nós. E por que que Deus é o único que não tem o ego envaidecido? Se tem uma coisa que Deus não é soberbo. Deus não, a soberba não tem como, é a mesma coisa de Deus odiar alguém. Deus não consegue, é impossível. Esses dias eu ouvi uma ministração falando sobre os impossíveis de Deus. É como a infidelidade, é impossível Deus ser infiel, assim como é impossível Deus ele ser soberbo, porque ele é a humildade em pessoa, assim como é impossível Deus ser morte, porque ele carrega a vida. É impossível. Então não olhe para Deus achando que a sua adoração está... isso, Jacu, me adora. Agora eu estou me sentindo mais potente. O coração de Deus não é assim. É tanto que Ele olha e Ele diz assim, olha, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará, já diria o salmista. A coisa que Deus observa em nós, não é a nossa performance. Por mais que a gente busque a excelência, por mais que não seja errado buscar a excelência, mas Deus não está olhando para a nossa performance. Mais do que a nossa performance, Deus está olhando para a inclinação do nosso coração.
para aquilo que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo, Senhor, olha, está aqui, entregue tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, o meu lar, a minha família, os meus dons, está tudo aqui, Senhor, para louvor e glória do teu nome. É tudo entregue para Ele. Filipenses 2:5 diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando a obediência até a morte, e morte de cruz. O que nós iremos celebrar aqui nessa tarde? Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E que de fato nessa tarde nós possamos aprender com Ananias e Safira, a entender que tudo que nós possamos e tenhamos para fazer no reino do Senhor seja para a glória dEle. Tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você é, seja para a glória e louvor do nome do único que consegue receber adoração e não ser infectado pelo orgulho e pela soberba. Que o Senhor em Cristo Jesus vos abençoe. As palmas louvam e engrandecem ao Senhor. Feche seus olhos onde você está.